E aí, Fernando Pascotti na área, já dei aquele joinha, se inscreve no canal e vamos pra cima. É o seguinte, estou aqui no canal Tech Pascotti falando sobre tecnologia, programação, desenvolvimento de Java por enquanto, é o que eu venho falando. E hoje aqui, ó, é o último vídeo aqui que eu vou falar dessa série aqui, ó. Que eu estou falando sobre o quê? Um assunto muito complicado para quem está começando com desenvolvimento, o pessoal se perde um pouco como programação orientada a objeto, né? O POO, né? O POO que é programação orientada a objeto. Então tem aqui o básico aqui de programação orientada a objeto é abstração, polimorfismo, herança e encapsulamento. Fiz todos esses vídeos aqui, fiz um vídeo principal falando o básico disso daqui, né? O feijãozinho com arroz aí sobre esse assunto. E também passei falando aqui sobre cada um dos assuntos aqui, ó. Falando dentro do Java, como que você implementa todos esses cenários aqui dentro do Java, tá certo? Então, falei aqui sobre abstração, né? O primeiro passo, encapsulamento, polimorfismo, herança. E agora o último, a última citação, na verdade, é só para relembrar, na verdade, é o que é classe, né? O que é o que o pessoal acaba se confundindo um pouco aí quando vai começar a desenvolver, né? O que é uma classe e tal? Como assim? O que é classe? Classe, pessoal, é simplesmente um paradigma de orientado a objetos. Simples assim. Temos aqui um exemplo aqui, ó, uma classe, cachorro, né? E tem os objetos. O que são os objetos? Os objetos são exatamente os cachorros vivos aqui, né? Considerando desafiamente aqui temos esse cachorro que tem as características aqui, está vivo, andando, coração batendo. Temos esse outro tipo de cachorro que está vivo, está aqui, né? Lógico, uma imagem aqui, né? Que ele se chama Atli, o outro aqui se chama Rex, a outra se chama Lulu, né? Uma cachorrinha menorzinha. Cada um com a sua característica está vivo aqui, realmente. Quando você instancia um objeto, realmente você dá vida ao objeto ali. Aquela classe, né? Aquela classe. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos aqui, fechar aqui, ó. Fecha aqui, fecha aqui. Vamos pegar um exemplo qualquer aqui, tá certo? Estamos aqui na classe principal aqui, né? Que é uma classe de execução. Deixa eu só sumir aqui para vocês enxergarem. Temos aqui o que? Temos uma classe filho, né? Que ela enfim. Vamos fazer o seguinte, melhor, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui, ó, apagar isso daqui, vamos começar do zero aqui, ó. É o último vídeo aqui, então vamos fazer bonitinho aqui, tá certo? Como os demais. Classes, classes aqui, ó, eu estou criando um pacote, né? Que eu vou chamar de somente classe. Classe simples assim, né? Então tem BR com o exemplo classes classe. Simples assim, simples assim. E eu vou dar o mesmo exemplo que está citado aqui, tá certo? Eu vou criar uma classe chamada cachorro. Então, class cachorro. Simples assim, nada demais aqui, ó. Classe cachorro, tá certo? E aqui ele tá falando o quê? A classe cachorro tem aqui, vou chamar de private. Vamos chamar nome cachorro, tá certo? Nome, né? Private string, né, que é uma string, e nome. Simples assim. Acabou. Pessoal, vamos aqui, ó. Vamos aqui explicar o que é essa classe, né? O base dessa classe. A estrutura da classe é o quê? Temos um pacote, né, onde está essa classe. O pacote nada mais é do que um diretório, né? Então é esse diretório aqui, ó, br. Vamos analisar aqui, ó. Vou clicar com Eclipse aqui, ó. Show in system aqui endereço aqui, o endereço do local físico. Então, se você analisar, o projeto está aqui, está dentro desse SRC, e a gente vai caminhar aqui, ó, dentro dos pacotes aqui, ó, BR com exemplo, classes, aí dentro de classes, né? Que se você olhar aqui os pacotes aqui, ó, todos estão dentro de classes, né? Aí tem o subdiretório aqui, que é, nesse caso, classe. Se você vir aqui em encapsulamento, tem aqui os arquivos de encapsulamento, tem executável, tem herança, tem aqui o polimorfismo, aqui, ó, tem as classes de polimorfismo, veículos, enfim. Então, classe tá aqui, é a minha classe cachorro, tá certo? Beleza, aqui os pacotes, desvendamos os pacotes. Temos aqui a declaração da classe. Então, a classe pública, né? Aqui eu só estou citando que ela é pública, né? Descrevendo que ela é uma pública, que é uma classe e ela que se chama cachorro.
Temos a abertura das chaves e fechamento das chaves. Temos aqui o encapsulamento do atributo, né? O atributo, qual é o atributo? Nome, que é do qual tipo? String. Um texto aqui, né? Você vai colocar dentro desse atributo, né? Que está privado, né? Está encapsulado, um nome, né? Poderíamos colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, um public, por exemplo, né? Um void, né? Eu vou criar um método aqui que eu vou chamar de latir, tá certo? Simples assim. Então eu basicamente acabei de criar um método público. Ele poderia ser protect, né? Protegido, né? O que seria esse método protegido? Somente quem tiver dentro desse diretório, desse pacote, pode acessar, tá certo? Mas nesse caso eu quero deixar ele público para que todos aqui que estão dentro do projeto consigam acessar. Se eu deixar privado, somente quem estiver dentro da classe vai conseguir acessar, tá certo? E eu vou dar aqui um sysout aqui, né? Para ele fazer a impressão latir, tá certo? Aí você fala assim, ah, Pascoal, eu quero esse exemplo que você citou aí. Vamos dar um private, vou deixar um método privado, void, deixa eu ver aqui, processar alimentos, pode ser assim? Não, deixa eu ver aqui, processar alimentos dentro do estômago, tá certo? Então, processar alimentos. Pascoal, por que você está colocando assim, ó, um minúsculo, aqui você começa com minúsculo, tem que deixar junto o nome do método, tem que colocar... Isso daqui é por convenção, tá certo, pessoal? Fica mais fácil de você localizar o método, né? Você entendeu? Processar alimentos, sei lá, comestíveis, por exemplo. Então, a letra, por convenção, a primeira letra fica maiúscula, tá certo? Então, latir, processando alimentos. Tá, Pascote? Tá bom, beleza. Tá, eu quero que você me explique como funciona então. Esse método aqui, ó, ele não vai ser acessado diretamente através de uma classe externa. Ele vai ser acessado como? Ele vai ser acessado por um outro método interno aqui, tá certo? Um método que ele vai ser declarado como público, né? Que será, vou chamar ele de mastigar. Então esse mastigar, mastigando alimentos. Esse método mastigar vai chamar o método processando alimentos, processar alimentos, tá certo? Então basicamente isso aqui, pessoal. Uma classe, ela tem essa estrutura. Eu poderia, por exemplo, assim, ó, vou chamar aqui mastigar, vou fazer uma sobrecarga aqui nesse método. Mastigar. Mastigar, que já deu um erro, falou, por exemplo, não pode ter método com o mesmo nome, mas você pode fazer uma sobrecarga. Colocar um int, vou chamar de quantidade vezes, tá certo? Então eu vou fazer um for, começa com i, né? Começa com i valendo 0, enquanto for menor que quantidade de vezes, executa. Executar o quê? Processar alimentos. Simples assim. Aqui, então eu fiz uma sobrecarga aqui, tá certo? E aí eu vou chamar esse cara aqui lá no... Eu vou primeiro aqui, vou dar um getter e setter, né? Então eu vou fazer um public set. Set o que? Nome. Então aqui vai ser colocado uma string nome. Nome, tá certo? Aqui na verdade tem que ser um set void, né? Aqui uma string nome. E aí eu vou dar um this nome, que eu tô pegando aquela variável, vai receber o que? O nome. Qual o nome? O nome que eu tô passando por parâmetro aqui, ó. Esse nome.
Tá certo? Então primeiro eu vou colocar o nome. E aí esse diz nome aqui, né? Esse nome, toda vez que for executar, então sysout, né? Vou colocar o nome aqui, tá certo? Toda vez que se executar, ele vai falar aqui, ó. Vai citar aqui a execução, tá certo? Aqui alimentos, vou colocar mais a quantidade, vou colocar i, tá certo? Então, pessoal, é o seguinte, eu vou chamar aqui, ó, cachorro, aqui, ó. Aqui o que acontece? Eu fiz a importação do cachorro, que automaticamente a IDE fez essa importação, deu um import, né? Import br com cachorro. Vou dar um nome para essa classe. Vou chamar de dog. Vou dar um new que? Cachorro. Pronto. Então vamos lá, dog o que? Dog, vou dar um nome para ele primeiramente. Eu vou... Cadê o nosso querido set? Nome. Qual que é o primeiro cachorrinho aqui? Rex. Meu dog Rex, chama Rex. Vai fazer o quê? Dog. Ponto. Vamos lá. Mastigar. Vou chamar apenas esse método mastigar uma vez. Vou executar esse carinha aqui. Rest mastigando. Rex. Rest não. Rex mastigando. Rex processando alimento. Ele fala assim, como assim, Pascote? Não entendi nada, como assim? Executou duas coisas aí, não estava previsto daqui. Por que acontece, pessoal? O método mastigar, o que ele faz? Ele processa alimentos. Lembra que eu falei para vocês que esse método está privado? Ou seja, aqui no método main, aqui, eu não consigo chamar aqui, ó, processar alimentos, tá vendo? Porque processar alimentos é um método privado. Então, basicamente isso daí. É só uma revisão aqui, tá certo? Agora o que acontece? Existe também a possibilidade de eu fazer uma sobrecarga, né? De eu chamar esse mastigar quantidade de vezes. Tá, quantas vezes eu vou chamar? Vou chamar 5 vezes. Ele vai mastigar 5 vezes o Rex. Então eu vou chamar aqui, ó, main. Olha que beleza, hein? Rex mastigando 0 alimentos. Mas aqui não faz muito sentido assim, porque ele vai ter que começar como 1. E aqui eu vou dar um igual. Para ele printar bonitinho aqui, tá certo? Vamos lá, chamar de novo. Vem. Vamos lá, ó. Rex mastigando um alimento. Aí processou esse alimento. Mastigando 2 alimentos. Processando esse alimento. Mastigando 3 alimentos. Processando esse terceiro alimento. Mastigando o quarto alimento. Processou esse quarto alimento. Mastigando o quinto elemento, processou esse quinto elemento. Então, pessoal, isso daqui é o seguinte. É uma revisão para vocês aqui, para vocês entenderem como que é uma classe, o que tem dentro dessa classe, o que pode ser feito na classe, qual a brincadeira pode ser feito. É simples assim. Acabei de mostrar aqui para vocês aqui, ó, os métodos. Aqui tem um for, né, que eu já expliquei com o funcionamento de for, né, de last e repetição. Para mim no processo não fazer isso aqui várias vezes, a mesma coisa, reescrever. Não, peraí, faça uma vez e o computador processa a informação. Existe também a possibilidade do if, né? Deixa eu ver aqui, ó. Vou colocar um if aqui, ó, dentro desse for. Se o i for igual a 2, então ele vai processar o alimento, tá certo? Então ele vai processar o alimento. Senão ele não vai fazer nada. Olha lá. Rex mastigando 2 alimentos. Então só quando foi... quando o i foi igual a 2, né? Ele fez o processamento do alimento. Tá certo? Ele mastigou e processou o alimento. Então é isso daí, pessoal. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Né? Uma revisão de que é uma classe, né? O que é uma classe? Como assim? Não tô entendendo. Não entendi direito. É dar uma revisão aqui, tá certo?
Então isso daí, espero que vocês tenham gostado, né? Deixa eu só ficar maior aqui. Forte abraço, fique com Deus, deixe de dar aquele like, se inscreve, comenta. Forte abraço com Deus e tchau.